Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar navegando. Fiapos de Filosofia, terceira edição. Produção do professor Jorge Rosa. Com os alunos de Filosofia da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia. Em parceria com a Rádio Gilão. Filosofando no ar. Mensalmente em Sintonia Filosófica. As vozes do conhecimento. Porque filosofar é preciso. Olá a todos, muito boa tarde. Mais um programa, uma emissão de Fiapos de Filosofia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 28 de março de 2025. Saúdo assim de uma forma muito especial todos vocês que estão desse lado e em qualquer parte do mundo através das redes sociais. Aqui neste programa vamos pensar um pouco, filosofar, porque estes são Fiapos de Filosofia e vamos estar à conversa com os nossos convidados de hoje. Hoje temos convidados muito especiais para vocês, como sempre. Eles fazem parte da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, aqui na cidade de Tavira. Somos uma parceria com a Rádio Gilão que nos tem proporcionado estes momentos maravilhosos de filosofia, momentos filosóficos, com a nossa juventude. Eles estão aqui já quase com um sorriso, aqui alguns estão ainda um bocadinho tímidos, mas já fica tudo à vontade. Novos caminhos, novas perspectivas para o futuro. Desde já quero-vos dizer que o tema de hoje é redes sociais e a verdade. Vivemos numa era de pós-verdade? Esta é a questão que fica em aberto, do qual todos nós depois iremos filosofar um pouco sobre tudo isto. Vou começar por vos apresentar quem está aqui hoje no estúdio. Vou começar, como de costume, vou começar aqui pelo meu lado direito e estamos a falar com... Olá, boa tarde, meu nome é Daniel Rodrigues e sou do 11º C4 da Escola Dr. Jorge Augusto Correia. É um prazer ter aqui a tua presença. E a seguir? Olá, boa tarde, eu sou a Olivia Rodrigues, sou do 11º C4 do curso de Humanidades da Escola Dr. Jorge Augusto Correia. Lívia, é um prazer estares aqui nesta tarde maravilhosa. E já estamos quase de fim de semana. Logo ali temos outro convidado aqui. Boa tarde. Muito boa tarde. Sou o Ricardo Brito, do 11º E2 de Artes da Escola Secundária de Tavira. Muito bem, muito prazer. E aqui e depois a seguir tenho... Boa tarde, meu nome é Leonor Santos, sou do 11º C2 do curso de Humanidades. E sejas muito bem-vinda, Leonor. Obrigada. Oh, Leonor, eu vim saber assim de umas coisas um bocadinho maravilhosas e eu não posso deixar de passar isso aqui. Leonor, vais-me desculpar, mas eu tenho que valorizar realmente quem tem valor. Ora, redes sociais, hoje vamos falar sobre essa temática e vamos filosofar um pouco. Para que os nossos ouvintes saibam, a Leonor está em várias redes sociais, neste momento em destaque. Será que é verdade? Pois acho que sim, estou nas redes sociais. Sim. Achas que sim? E isto a propósito de quê, Leonor? A propósito das Olimpíadas da Filosofia e do Artístico Farol Acústico. Fantástico. Então quero-vos dizer que a Leonor Santos, ela foi às 13ª Olimpíadas Nacionais de Filosofia que se realizaram em Almeirim. Foi um dia espetacular. A Leonor fartou-se de filosofar, teve a escrever um ensaio filosófico e houve muitas situações onde todos eles estiveram envolvidos, não foi? Sim, é verdade. Então o que é que aconteceu? Fomos à escola de Almeirim, tivemos diversas atividades lúdicas, tivemos tempo para conviver, fizemos a prova. E que prova é que fizeram? Uma prova de filosofia. Era um ensaio, para fazer um ensaio filosófico. Bem, pelo que eu vim a saber, tu és muito bom nestas coisas. Pelo menos não viemos com as mãos a abanar. Bom, para que saibam, a Leonor Santos está de parabéns porque ela ganhou uma menção honrosa. A Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia está de parabéns. Leonor, parabéns. Obrigada. Pelo prémio. Estamos todos muito felizes, aliás, todos que estão aqui também estão, e claro, e aqui mais cedo ou mais tarde também iremos estar à conversa noutras redes sociais com elementos que estão aqui. Estejam atentos, passem um bocadinho a publicidade aos amigos da Vira. Para todos eles, um grande abraço.
Bom, depois destas apresentações, ora, redes sociais e verdade são coisas que mexem connosco. Ora, as redes sociais transformaram profundamente a nossa maneira como interagimos com a verdade. Isto é um facto. Num ambiente onde a informação ela circula com uma velocidade vertiginosa, a distinção entre facto e opinião, realidade narrativa fabricada e quero dizer que torna-se cada vez mais difusa. A era digital amplificou o fenómeno da pós-verdade, termo que descreve um contexto onde os sentimentos, e todos nós estamos cheios de sentimentos e crenças pessoais, que têm mais influência sobre a opinião pública do que os próprios factos objetivos. O filósofo Nietzsche já antecipava essa crise da verdade ao afirmar que não há factos, apenas interpretações. Ora, se olharmos para isto, então, essa visão ressoa nas redes sociais, onde os algoritmos favorecem conteúdos que reforçam, assim, convicções pré-existentes, criando bolhas de informação e minando o pensamento crítico. E o facto de estarmos aqui é mesmo termos um pensamento crítico. O resultado disto, claro, é um ambiente propício à manipulação da realidade. Muitas vezes a realidade é manipulada e nas redes sociais encontramos muitas vezes as fake news. Isto é um facto. Onde as narrativas convenientes podem suplantar a objetividade. Outros filósofos também falaram, como Baudrillard, por sua vez, introduziu neste caso o conceito de hiperrealidade. O que será isto de hiperrealidade? E segundo o qual vivemos num mundo saturado por representações e simulacros que obscurecem a distinção entre o real e o fabricado, como ele escreveu. Reparem, este filósofo escreve que a verdade já não tem tempo de se constituir, desaparecer, antes mesmo de aparecer. Ora, essa ideia é evidente no fenómeno das fake news, onde a verdade é efêmera e perde espaço para versões mais emocionantes ou polarizadoras da realidade. E isto tudo nós estamos muito atentos a isso. Também uma filósofa que, não só de falar filósofos, mas também das mulheres filósofas, como por exemplo a Hannah Arendt, filósofa contemporânea que alertava sobre os perigos da manipulação política de verdade, que diz que o sujeito ideal do regime totalitário não é o nazi convicto ou o comunista convicto, mas as pessoas para quem a distinção entre facto e ficção já não existe. Fim de citação. Acrescento ainda que a erosão da verdade objetiva favorece um ambiente onde a mentira se torna uma ferramenta de controle. E isto aqui a mentira circula nas redes sociais e depois daí as tais fake news, seja por governos autoritários ou por grupos que manipulam a opinião pública, neste caso para fins, interesses privados. Portanto, quero dizer que as redes sociais não criaram a pós-verdade, mas aceleraram e do mesmo modo amplificaram. Se vivemos nessa era, isso deve-se o quê? Em parte à nossa disposição de aceitar narrativas que nos confortam em vez de desafiar as nossas crenças com a complexidade dos factos. Talvez ainda tenho a acrescentar que a única saída esteja na libertação do pensamento crítico. Por isso, é necessário filosofar além da responsabilidade individual na busca pela verdade. E também, como vocês já ouviram e conhecem, Sócrates, o filósofo, um dia nos ensinou. Ele diz que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Meus amigos, caros ouvintes, estamos na altura de refletir toda esta temática e vamos estar à conversa com os nossos convidados de hoje. Ora, estamos aqui numa família, porque os Fiapos de Filosofia convidam-vos a todos a filosofar sobre estas temáticas. Ora, toda a gente acho que já ouviu falar da pós-verdade.
Certamente ali o Daniel já ouviu falar isso. Daniel, para começar, o que é que significa para ti pós-verdade? O pós-verdade é quando a verdade objetiva perde a importância e as emoções e as crenças pessoais dominam. Muito bem, sim senhor, concordo plenamente. Reparem uma coisa, aqui a pós-verdade, repara que está para lá daquilo que é. Então há aqui crenças pessoais e isso vai dominar e ao mesmo tempo também vai manipular e às vezes até conduz às fake news, e as redes sociais estão cheias de tudo isso, e vocês conhecem muitas redes sociais. Conheces algumas, Daniel? Já agora falar aqui para aqueles que não conhecem e dar-vos um bocadinho mais. Eu conheço várias. Então vamos lá falar dessas várias, todas tu conheces. Temos agora as mais atuais, o Instagram, o TikTok, o Facebook, entre muitas outras que há, do mesmo género. Do mesmo género. Pronto, mas são estas as que normalmente usam mais, é isso? Sim, as mais conhecidas. O Snapchat também, não? Sim. Ok, mas neste momento se calhar é o TikTok que está mais... Sim, em termos de publicações e das tal fake news é o TikTok e o Instagram. Isso. Talvez. Boa. Tu tens redes sociais? Fazes uso? Não, eu por curiosidade no início deste ano eu decidi desinstalar todas as minhas redes sociais. Ao contrário de mim, eu então estou em todas as redes sociais. Cada uma que surge, olha, não sei porquê, lá vou, mas depois o pior é manter as redes sociais. Mas estou muito atento aos conteúdos e aquilo que vem lá. Claro, e isso é necessário. Lívia, estás aí desse lado? Estás a gostar do programa? Estou a gostar. Boa. Então diz-me uma coisa. Achas que vivemos numa era de pós-verdade? E, se sim, porquê? Eu penso que sim, tanto devido às fake news que são publicadas diariamente, ou devido mesmo às bolhas informativas. Muitas pessoas acabam por perder, de uma certa forma, essa noção da verdade objetiva e acabam levando as suas crenças e opiniões pessoais em primeiro lugar. O que faz com a pós-verdade avance, como o professor disse anteriormente. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Lívia, e esqueci-me de agradecer ao Daniel. Obrigado, Daniel. Ali o Ricardo, que é a primeira vez que ele vem aqui a este programa, não é, Ricardo? Sim, verdade. Pronto, estás à vontade. Já conheces a rádio, estás à vontade. Sim, sim. Aconselhas que os nossos amigos conheçam a Rádio Gilão? Sim. Acho que sim. Aqui passa muita informação. Mas aqui não há fake news. Aqui é tudo filtrado. Ora, então, Daniel, vou-te colocar uma questão, se calhar para filosofar um bocadinho. Se, por exemplo, um grande número de pessoas acreditar numa mentira, será que isso torna essa mentira verdadeira? O facto de um grande número de pessoas acreditar numa mentira não a torna verdadeira, em termos objetivos. A verdade não é definida pelo consenso, mas sim pela correspondência com a realidade. Então há uma correspondência com a realidade, evidente. Sim. No entanto, do ponto de vista social e político, uma mentira amplamente aceite pode adquirir o status de verdade funcional. Então queres tu dizer que, bem, aquela mentira que é aceite, essa mentira poderá ser depois de passar, ou seja, ela vai se propagando e depois, daí as fake news, e então ela acaba por ser uma verdade, mas uma verdade entre aspas. Sim, exatamente. Não é? Sim. Ou seja, é algo que vai influenciar. Sim. Por exemplo, vai influenciar comportamentos e decisões, como se fosse verdadeiro. Como se fosse algo verdadeiro. Eu concordo contigo plenamente. E então, houve muitos filósofos que também já falaram sobre isto. Obrigado. Obrigado, professor. Nada. Agora vamos até aqui à Leonor. Olá, Leonor. Olá, boa tarde. Boa tarde uma vez mais. Tudo bem por esse lado? Tudo. Então estamos preparados para a próxima questão, neste diálogo filosófico. Ora então, redes sociais, tu és uma pessoa que também gostas de redes sociais ou nem por isso? Sim, por acaso eu costumo fazer uso das redes sociais diariamente. Sério? Sim. E o que é que usas mais? Eu uso mais o Instagram ou o WhatsApp.
Instagram ou WhatsApp? Eu também uso o WhatsApp. Praticamente toda a gente usa o WhatsApp. Apesar de eu conhecer pessoas que nem sequer têm um telemóvel apenas para fazer chamadas e receber. Nada mais. Ponto. Ora, então, Leonor, a verdade é sempre objetiva ou a verdade pode depender de um ponto de vista? Na minha opinião, a questão sobre a objetividade de verdade pode ser analisada sob diferentes perspectivas filosóficas. De um lado, acredito que há aqueles que acabam por defender que a verdade é objetiva e independente das crenças individuais. Mas, por outro lado, acredito que há também quem sustente que então a verdade pode ser relativa e também influenciada pelo ponto de vista de quem a observa. Sim, isso é um facto. Há muitos exemplos disso que todos nós conhecemos e também daí implicações filosóficas, não é? Sim. Ora, isto tínhamos muito para falar e ficar aqui praticamente um dia todo a falar sobre tudo isto e nunca mais terminava. E agora, diz-me uma coisa aqui o nosso amigo e convidado de hoje, Daniel. Tu acreditas que as redes sociais ajudam ou prejudicam a busca pela verdade? Tu já pensaste nisso? O que é verdade? É sim, na minha opinião, eu acho que as redes sociais, na maioria das vezes, prejudicam a busca pela verdade, mas também ajudam devido ao rápido acesso que podemos obter através delas. Mas acho que, na maioria das vezes, tem um impacto negativo, porque se nós formos a ver bem e pesquisarmos bem, grande parte do conteúdo que está nas redes sociais é sempre um pouco moldado à maneira de quem as publica. Nunca é totalmente verdade e há sempre algo que é falso. Há sempre uma parte subjetiva ou Sim. dar mais ênfase a isto ou aquilo e distorcendo a própria realidade. Sim, é isso. Acho que há sempre uma distorção de uma notícia, por exemplo, que se publica. Às vezes há notícias que dizem que não sei quem, B ou C morreu, não sei quantos, para causar um grande impacto, Sim. mas afinal aquilo é tudo fake news. Sim. É tudo mentira. Pode Pronto. não ser tudo mentira, mas Pode não ser, mas uma distorce parte, um pouco distorce para uma dar parte mais da- impacto e as pessoas darem mais atenção. Sim, e isso é um facto. Porque as redes sociais permitem que qualquer pessoa, neste caso, tenha, por exemplo, acesso a notícias e conteúdos diversos de fontes num momento instantâneo e isso pode-se ampliar o conhecimento e a consciência crítica. E nós aqui devemos ter uma posição crítica, nomeadamente não só as pessoas que estudam filosofia, mas a comunidade em geral. Falamos para os nossos ouvintes que estão lá em casa e que certamente também usam as redes sociais. E agora vou falar ali com a Lívia. Olá, Lívia, estás aí? Estou aqui. Com toda a força? Sim. É isso mesmo. Então, Lívia, diz-me uma coisa. Tu já acreditaste em algo que viste nas redes sociais e depois descobriste que era falso? E se descobriste que era falso, como é que tu te sentiste? Eu não estou conseguindo lembrar de um caso específico, mas eu sei que isso já aconteceu e eu penso que acontece pelo menos uma vez com praticamente toda a gente, porque tanto quando você inicia a usar uma rede social específica ou porque atualmente são tantas fake news, essas coisas postadas diariamente, que mesmo que se a gente tenta checar tudo, sempre vai acabar escapando ou vazando ali alguma coisa pra gente acabar acreditando. Mas aí, quando a gente percebe que é falso, é um pouco frustrante, porque a gente só percebeu que E tá isso acreditando em algo. pode ter consequências. Consequências muito graves. Sim. Que consequências é que isso pode ter? És capaz de te lembrar alguma? Dependendo do Será- que foi partilhado, pode ser tanto uma... pode ser alguma mentira sobre alguém, eu partilhar, e eu tenho consequências sobre como eu estive afetando na reputação
dessa certa Exatamente, pessoa. pode-se afetar a reputação de outra pessoa. Então também temos que ter muito cuidado com aquilo que escrevemos nas redes sociais e mesmo a parte, pois sim, mas é a nossa opinião. Porque, repara, tu podes usar uma rede social e tu podes manipular a informação e mandar indiretas, etc. e prejudicares alguém. E às vezes situações que podem ser complicadas, que podem até levantar processos, neste caso. Isso pode acontecer. Obrigado, Olivia. Ricardo. Sim. Como sabes, como os algoritmos das redes sociais influenciam aquilo que acontece no dia a dia, achas que eles influenciam aquilo que acreditamos ser na verdade? Bem, os algoritmos das redes sociais influenciam aquilo que acreditamos ser verdade. Porque nos mostram conteúdos com os quais já interagimos antes. Conteúdos que tínhamos interagido antes. Sim, e reforçando as nossas opiniões e crenças. Por exemplo, uma vez comecei a assistir a vídeos sobre um tema específico e logo o meu feed passou a ser inundado com mais vídeos e postagens sobre isso. Sem perceber, eu estava a ver apenas um lado da história, que me fez acreditar que aquela era a única verdade. Então, queres tu dizer isso? Começas a ver um vídeo, entretanto, sobre determinado assunto, e a seguir disso há logo uma série de postagens de outros vídeos que te leva, neste caso, sem perceberes muito bem, mas te faz acreditar apenas numa única verdade, não? Sim, aquilo depois começa-me a encher, aparece-me publicações daquilo que eu acabei de ver e que pus um gosto. Porque há uma coisa que é assim, não sei se vocês sabem, por exemplo, às vezes aparece-nos publicidade e mais aquilo que nós queremos ver, porque quando usamos o smartphone ou o telemóvel, o facto de nós estarmos a ver aqueles conteúdos, há um algoritmo que depois faça isso que nós visualizamos, começa a mandar algo mais sobre esse mesmo tema. Sim. E às vezes é estranho, nós estamos a falar, o facto de estarmos a falar e termos a internet ligada, não é? A Google, ele consegue também ao mesmo tempo mandar-nos algo sobre aquilo que nós estávamos a falar. É impressionante tudo isto, e depois ficamos, mas para que é isto? Porque é que isto apareceu? E as coisas vão surgindo assim. Então aqui é necessário pesquisar noutras fontes e também, claro, conversar com pessoas. É necessário partilhar essas mesmas opiniões que são diferentes e, claro, é necessário também que tudo isso pode-se colocar numa bolha, mas é necessário ir mais além, uma vez que isso nos dificulta o acesso a informações, e essas informações são variadas. Por isso é necessário também termos aqui um pouco cuidado sobre isso. Concordas? Sim, concordo. E a Leonor, que está ali muito atenta sobre a temática de hoje. Então, Leonor, se uma informação for amplamente divulgada, se ela for muito divulgada, devemos assumir que ela é verdadeira? Na minha opinião, não acredito que exista qualquer tipo de relação entre a quantidade de compartilhamentos que uma certa notícia tem com a sua veracidade. Às vezes uma notícia é mais compartilhada, às vezes pelo seu sensacionalismo, às vezes por um título que é chocante ou algo assim. Isso não significa que uma notícia seja verdade. Eu, se vir uma notícia que é chocante, não é algo que eu estava à espera, irei compartilhar com os meus colegas, mas isso não atribui qualquer valor de veracidade à notícia que eu estou a compartilhar. Acredito que isto se relaciona então um bocadinho com a pergunta anterior e que devemos então sim pesquisar noutras fontes e diferentes opiniões antes de sequer tentar cogitar em definir algo como verdadeiro ou falso.
Exatamente. Ultimamente têm surgido muitas situações. Eu sou uma pessoa que utilizo o TikTok, mas utilizo o TikTok para apenas me divertir. Lá de vez em quando posso fazer lives, etc. Mas vou verificando aquilo que se passa. E há situações imediáticas e há pessoas que vão para o TikTok e dizem certas e determinadas coisas, ainda que às vezes seja a brincar, mas que são muito graves. E depois vai-se repercutir em consequências que não se esperavam. Ou seja, uma mentira pode se tornar numa grande verdade e pode trazer consequências. É verdade. Vocês conhecem algum exemplo dessa situação? De fake news? Sim. Como por exemplo a de que imigrantes comem os nossos animais de estimação, ou às vezes até por parte de políticos ou de certos políticos, sim. Certos partidos que acabam por se aproveitar de estereotipos ou de opiniões públicas para se beneficiarem e acabam por espalhar então fake news. É incrível que eu faço parte de alguns grupos e recebo muita coisa, por exemplo no WhatsApp e tanta coisa que me aparece logo ali, e depois aquilo não é bem assim, temos que estar muito atentos. E depois o problema é que mais cedo ou mais tarde isso vai ter consequências graves. Mas também as redes sociais não é só a questão de coisas más, também tem lados positivos, ou não? É verdade. As redes sociais também podem ser uma fonte de informação. Antigamente era muito mais difícil ter acesso à informação, era preciso ir a bibliotecas. É verdade. No meu tempo de faculdade, para ter acesso a qualquer a conteúdos, eu tinha que ir para lá, ficar lá, a pesquisar nos livros, era um dia inteiro, e depois tinha que voltar no outro dia, e agora, no instante, aliás, agora também, Sim. pelo facto de termos a inteligência artificial, não é? A inteligência artificial nas redes sociais, isto ajuda bastante. Lembro-me que tu fizeste um ensaio onde falavas da inteligência artificial, não é? Sim, o meu ensaio filosófico era acerca também da inteligência artificial. E temos de diversas aplicações que são até muito úteis, neste caso, para nos ajudar em determinado momento, ou não? Sim, acredito que devemos aproveitar estas novas tecnologias para nos ajudarem no dia-a-dia, mas apenas saber fazer uma seleção entre aquilo que é verdade e aquilo que não, apesar de não haver uma verdade absoluta, e termos noção que nem tudo aquilo que vemos na internet, na inteligência artificial, nem sempre é verdade. Sim, isso é um facto. Tu conheces algumas aplicações de inteligência artificial que queiras partilhar? Acho que a mais conhecida e mais usada seria o ChatGPT. ChatGPT. E os outros, digam-me lá, conhecem outras aplicações de inteligência artificial? Temos agora também, mais criado recentemente, o DeepSeek. O DeepSeek, sim. Mais alguma? Essa não conhecia, só conheço o ChatGPT. E o Gemini? Conheces? Não, acho que não. O Gemini também digo eu já experienciei todas essas aplicações de inteligência artificial e o Gemini não é questão dos outros, mas isso está muito bem concebido. Tanto é para aquilo que nós queiramos, como também para a realização de desenhos, fotografias. São coisas incríveis que aquilo faz, assim, basta falar apenas para a aplicação e elas faz-nos tudo isso. E daí também, a propósito disso, também é fácil inventar, criar as fake news e pôr isso circular nas redes sociais. Por isso, meu amigo, minha amiga que está desse lado, tenham muito cuidado, porque nem tudo aquilo que parece é a realidade. Ou seja, é uma pseudo-verdade mascarada, não é? E daí as fake news. Agora vamos aqui até ao Daniel, que está aqui bem concentrado, que ele sei que gosta destas coisas, da rádio e pela sua experiência. Daniel, quem deve ser responsável por combater a informação? As plataformas, ou o governo, ou os utilizadores? O que é que tu achas? Pois, eu acho que tem que ser os três, não pode ser só um, porque se for só um a combater essa desinformação,
não vai chegar a dar certo. Acho que tem que ser compartilhado entre os três. As plataformas têm que combater de certa forma, se virem que é falso ou que não está correta, têm que combater isso. Os governos, não sei bem dizer como é que eles podem combater isso, mas os utilizadores, nós, claro, acho que somos os que mais podemos combater isso, denunciando e lutando contra essa desinformação. E isso é um trabalho que diz respeito a todos. Sim. Somos nós que temos que também filtrar tudo isso. Porque se nós não o fizermos e colaborarmos, somos a ser cúmplices e às vezes podemos correr alguns riscos, ou não? Sim. Obrigado, Daniel. Lívia, diz-me uma coisa. Vamos filosofar um bocadinho ainda, continuando com as fake news. Então, as fake news sempre existiram? Ou as redes sociais tornam-nas mais perigosas? O que é que tu achas? Eu penso que as fake news sempre existiram. Apesar de antigamente os meios de comunicação serem mais restritos, ainda assim haviam vários boatos e mesmo assim, tanto a televisão como os jornais acabavam por de vez em quando ter uma fake news neles, apesar de ser bastante filtrado, mas atualmente, tanto quanto as redes sociais e todos esses meios de comunicação digitais, a divulgação e a popularização das fake news está sempre aumentando, o que torna mais grave atualmente essa fake news. Tanto, Sim. de certa forma, está mais perigoso por causa disso. É um facto. Agora lembro-me de uma coisa. As fake news e redes sociais, e que é assim, há coisas que são incríveis. Vocês reparam que há algumas pessoas que têm um perfil, mas entretanto até vão criar perfis falsos. Sim. Também temos que ter cuidado com a nossa imagem, porque é muito fácil fazer-se passar por outra pessoa, ok? E depois, fazendo-se passar por outra pessoa, podem-nos fazer cair em armadilhas. Não é? Por isso, não devemos acreditar no primeiro impacto. Porque, não te esqueças uma coisa, há sistemas e sistemas que podem, através disso, tentar burlar-nos. Ou não? Sim. O que é que achas, Sim. Rick? Acho que sim. É por isso que temos que ter muita atenção. Eu disse dos perfis falsos. Sim. Contei. Eu já conheci umas pessoas que fizeram perfis falsos. Usando fotos de outras pessoas. Não, sim. Conheço uns amigos meus que sofreram disso. Sim. Criaram perfis falsos com as fotos deles. Ok. Então quer dizer que também estamos numa situação de bullying, neste caso cibernético, Sim. através das redes sociais. Sim. Então isto também é complicado. Isto pode ser muito perigoso. Imagina o que é. Pegam numa foto minha ou pegam numa foto tua e, entretanto, a seguir fazem-se passar por mim quando não sou eu. Pois. Foi isso que aconteceu. E depois como é que resolveram o problema? Denunciaram? A pessoa que sofreu disso enviou logo mensagem para os amigos a dizer que aquela conta era falsa e para denunciar-nos. E denunciar, neste caso, qual era a aplicação? O Instagram. O Instagram. Neste caso, então, o melhor é logo denunciar. Ok? É por isso que é uma coisa que é assim, nas redes sociais eu nunca crio contas públicas. Eu pessoalmente nunca crio contas públicas. E tenho os meus amigos, aquelas pessoas que estão lá, e eu recebo muitos pedidos de amizade. Há pessoas que eu não conheço de lado nenhum. E como eu não conheço de lado nenhum, devemos aceitar? Eu acho que não. Eu acho que as redes sociais são engraçadas, mas acho que devia ser para os amigos, uma coisa próxima, só para os conhecidos. Para os conhecidos. Sim, mas corremos sempre o risco, mas também há alternativa também, para além disso, e nas redes sociais também existem grupos e que são também bastante enriquecedores. Também não vamos generalizar tudo, mas isso é só um alerta, não é? Sim. Porque nós, enquanto estudantes de filosofia, nós pensamos, e pensar bem, não é? É pensar filosoficamente, ou seja, fazer uso de razão, ter um espírito crítico,
ser muito perspicaz, estar bem atento a tudo isso. Claro, não podemos deixar-nos prejudicar pelos outros, não é? Sim. Ora, isto vamos rodando, porque tem que ser assim, não é? Ali a Leonor. Leonor, ora, vamos lá ver o que é que iremos perguntar à Leonor nesta andança toda de pensar, de refletir. Isto não é nada fácil. Olha, mas diz-me uma coisa. O que é que tu achas? O que é mais perigoso? Quem cria uma fake news ou quem espalha ou quem as espalha sem verificar? Considero que os dois são bastante perigosos. Não considero que haja um sem o outro. São ambos perigosos porque uma pessoa que cria uma fake news tem então, na maior parte das vezes, pode sempre ser um acidente, mas acredito que na maior parte das vezes é com a intenção de espalhar uma informação que não é verdadeira. Espalhar boatos, enganar? Sim. Em termos de ser perigoso, não considero que um deles seja mais do que o outro. No entanto, em termos de culpa, diria que teria mais culpa quem cria as fake news do que quem as espalha sem verificar, porque pode ser sempre desinformação. Às vezes pessoas de mais idade acabam por não saber muito bem distinguir aquilo que é verdade e aquilo que não é, e acabam por compartilhar numa certa inocência. No entanto, numa certa inocência, dizes sim, muito bem. No entanto, acredito que quem cria as fake news, na maioria das vezes, acaba por ser algo mais propositado, ou para se beneficiarem, ou às vezes também por malícia, porque, pronto, existem pessoas em pessoas. Então, acredito que são as duas perigosas, tanto quem as cria, tanto quem as espalha. Obrigado, é a tua opinião, não é? E acho que concordo contigo. E nós somos seres emocionais, temos sentimentos e depois reagimos a tudo isso, não é? É verdade. Daniel, nós temos emoções, o ser humano tem emoções, tem sentimentos. Temos, sim, senhora. Ok, então diz-me o seguinte. Ora, será que as emoções influenciam a forma como interpretamos a verdade? Será que as nossas emoções vão influenciar de forma como interpretamos a verdade? Eu acho que sim. Acho que, por exemplo, se estivermos felizes, vamos ter mais... não estou a encontrar agora assim uma palavra. Ou seja, queres tu dizer que as emoções têm aqui mais uma influência significativa? Sim, sim. Provavelmente. Dependendo do modo a que estamos. Na forma como nós interpretamos a verdade. Sim, da maneira da emoção que estamos. Se estamos mais sensíveis ou não. Isso pode ter um impacto na maneira como a gente interpreta a verdade. Porquê? Porque isto tem a ver com a questão com mecanismos psicológicos e cognitivos. Ok, então queres também dizer que as emoções, elas aqui vão moldar a percepção que nós temos da realidade. Sim. A percepção que eu tenho da realidade face às minhas emoções é aquilo que é meu. É aquilo que é meu, que diz a forma como eu penso, como eu sinto. No entanto, isso é subjetivo. Sim. Não significa que seja isso, de forma alguma, é universal. Por exemplo, quando estamos emocionalmente envolvidos, por exemplo, com uma situação, como por exemplo, seja por um sentimento de raiva, de tristeza, de alegria, ou até medo, aqui o que é que pode acontecer? O que é que acontece na nossa mente? A nossa mente vai automaticamente tomar mais atenção a informações que tendem a ter esses sentimentos. Isso mesmo, é verdade, concordo contigo. E por outro lado, essas mesmas emoções moldam a realidade de acordo conforme nós as sentimos. Sim, conforme a pessoa. Exato, conforme a pessoa, porque há pessoas que são mais sensíveis, outras não. E eu posso interpretar a verdade de uma maneira e outra pessoa interpretar de outra. E a questão da própria interpretação, como é que interpretamos a realidade, ou seja, aquilo que se apresenta, não é, aos nossos órgãos sensoriais. Sim.
seja a visão, a audição, não é? Aquilo que estamos a ver e aquilo que estamos a ouvir, aquilo que nos dizem e aquilo que passa nos meios de comunicação social. Acho que um exemplo que podemos dar nisso é o olhar para as nuvens. Eu posso olhar para a nuvem e ver uma ovelha, por exemplo, e o Ricardo olhar para a mesma nuvem e ver um lobo. E tanto um como o outro não deixa de ser verdade, simplesmente é a diferença de percepção da verdade. Pois, isso tem a ver com a questão de percepção. Perspectiva. Mas isso quer dizer que isso é algo que, à partida, é algo que é nosso, não é uma notícia. Sim. Não é algo que é uma fake news. Eu não vou dizer, ou então, suponhamos que inventamos uma situação, criamos uma situação, eu vi na nuvem uma pessoa e imagina que vi ela desceu à terra. Bom, criamos aqui uma história, um filme. Sim. Não é? Porque isto depois tem a ver também com crenças e aliás com os estados mentais também, porque muitas vezes tem aqui, as pessoas criam os seus mundos também, mas uma coisa é sustentar a própria sanidade mental, aí outra coisa é ir aquém disso e depois isso não é a realidade, não tem nada a ver com a realidade. E além disso, as emoções, neste caso, podem também afetar a nossa memória. Concordas com isso, que as emoções podem afetar a nossa memória? Lívia? Concordo. Porque, às vezes, se eu estou numa emoção mais intensa, ou uma maior felicidade, ou uma raiva maior, eu posso lembrar mais desses momentos do que os momentos que eu estou apenas mais calma, me divertindo. Por exemplo, acontece muito... Eu já ouvi dizer assim, que lembramos facilmente mais de algum momento mais difícil que passamos do que apenas quando estávamos com os nossos amigos e estávamos sem preocupações e isso. Claro. Sim, eu concordo contigo. Ricardo, os influenciadores, que isto agora parece estar na moda, os influenciadores digitais, será que eles têm responsabilidade sobre a verdade daquilo que dizem? Sim, os influenciadores digitais têm a responsabilidade sobre a veracidade das informações que compartilham, pois possuem grande alcance e influência sobre a opinião e o comportamento dos seus seguidores, como figuras públicas que muitas vezes são vistas como referências em determinados temas. As suas palavras podem, de certa forma, moldar percepções e até afetar decisões importantes, como escolhas de consumo, saúde, opinião política. Exatamente, e isso faz parte tudo do nosso dia-a-dia, sem dúvida. Então aqui também há outra coisa que temos que ter em conta, porque há muitos influencers, não é? Sim. Obrigado, Ricardo. Leonor, diz-me, por exemplo, se o influencer, neste caso, espalhar uma mentira, mas dizer que é apenas a opinião dele, será que isso justifica? Eu acho que não. Acho que quando falamos com uma audiência temos de ter a noção que há certas pessoas que são muito mais influenciáveis do que outras. Então temos de ter muito cuidado com aquilo que partilhamos. Temos de ter cuidado, e se é apenas uma opinião, não devemos dizer que pronto, é um facto. Devemos deixar bem claro que é uma opinião e pronto, que não é algo verdadeiro nem falso, é algo subjetivo, é uma opinião própria. Há pessoas que podem ser muito influenciáveis e acabar por tomar uma opinião por uma verdade. Uma opinião pela própria verdade. Sim, e isto acontece. Por exemplo, os movimentos sociais, as investigações independentes e o jornalismo cidadão, neste caso, são exemplos de como a verdade, neste caso, pode emergir por meio assim das redes sociais. Sim, não é? Claro. E aqui há que referir também uma coisa muito importante, que o papel das redes sociais, neste caso, na busca pela verdade, vai depender do nível de educação mediática dos próprios usuários. Também, claro, há um comportamento aqui das plataformas com a própria transparência e também a capacidade das pessoas de buscarem fontes confiáveis. Essas fontes confiáveis também devem ser diversificadas. Não devemos ficar só ali. Ir mais além.
Não será? Concordo. Quanto mais perspectivas nós ouvimos, uma verdade algo mais próximo da verdade conseguiríamos encontrar. Uhum. Obrigado, Leonor. Nada. Muito bem, está a ser Obrigada eu. muito interessante. Mas o facto é que o tempo corre e não nos apercebemos que estamos aqui a falar para os nossos ouvintes, eles que estão lá em casa com muita atenção, porque há uns que se interessam por estas coisas e, claro, só quem se interessa é quem está. E já na reta final, e vou fazer a colocar a última questão e vamos pensar sobre ela. E depois, pronto, o programa, entretanto, chegará ao fim. Eu vou começar aqui pelo Daniel, depois vou tentando dar continuidade à mesma questão e para que veja mais ou menos a opinião, o que é que se pode fazer ou não. O que é que podemos fazer para evitar cair em fake news e manipulações online? Neste caso, o que é que podemos fazer para evitar cair em fake news? Então, para mim a resposta é muito simples, que é a que eu uso, que é não ter redes sociais, mas... Pronto, mas vamos pensar sim. naqueles que têm redes sociais e nisto não... Para quem tem redes sociais, acho que a primeira coisa a fazer é verificar a fonte dessa notícia e irmos verificar se realmente bate certo com o que estamos a ver ou não. Outra coisa que devemos fazer... Então queres tu dizer que antes de acreditar no que quer que seja, ou compartilhar uma informação, então é necessário aqui conferir-se se a fonte é confiável, se ela é credível e se tem algum histórico de credibilidade e não ir assim logo sem estar atento. E se outras fontes, neste caso aqui confiáveis, confirmam, neste caso, essa mesma notícia que está a passar. Sim, exatamente. Ok? E a Lívia, o que é que poderá dizer se calhar outra medida também, neste caso, o que é que poderemos fazer também, mais, além de verificar a fonte? Verificar o contexto do que foi postado, porque hoje em dia muitas coisas são postadas fora de contexto, tanto para receber atenção na internet ou apenas likes. Porque há muita coisa que é distorcido. Muita coisa. Que é distorcido e depois faz passar como se fosse recente, quando não é, não é? Sim. Então, temos que confirmar, repara, a questão da própria data, quando é que isso aconteceu, porque há notícias que podem ser já de outra altura e estão-se a fazer passar como se fosse agora, mas não são. E ver o contexto, em que situação é que foi inserida. Sim, sempre antes de partilhar, verificar se o que a gente está vendo foi manipulado ou não. E não vamos publicar assim, porque, ou seja, algo que está fora de tudo isto é uma fake news. Não vamos compartilhar. Isso tudo está na nossa responsabilidade. Claro. E ainda podemos fazer mais alguma coisa, Ricardo? Sim, eu acho que devemos procurar diferentes perspectivas. Por exemplo, comparar a informação com outras fontes, não usar só uma fonte. Isto ajuda a evitar contradições e identificar possíveis manipulações. Mais alguma coisa? O que achas? E desconfiar de títulos sensacionalistas. Sensacionalistas? Sim. Sim, isso é verdade. Por exemplo... Notícias exageradas ou que apelam para emoções fortes, como o medo ou a indignação, podem ser criadas para manipular. Aqui está a questão da manipulação. Sim. É que a manipulação parece que avança, ela está à frente. E agora, chegando já na parte da reta final, vamos passar à Leonor. O que é que tu podes dizer ainda mais sobre isto? Acho que é muito importante verificar imagens e vídeos, porque às vezes uma notícia ter uma imagem ou um vídeo, as pessoas acabam por pensar que só por ter uma imagem ou um vídeo é algo que é verdade. Mas agora com as ferramentas que nós temos e com a inteligência artificial, há sempre possibilidade de criar imagens que não são verdadeiras. Que não correspondem à realidade. Sim, então acho que é também muito importante, através de outras ferramentas de busca, confirmar se uma imagem foi manipulada ou não. E podemos ainda também, se calhar, não compartilhar sem conferir. Sim, considero que isso é dos mais importantes, porque se nós compartilhamos sem conferir, estamos então a colaborar com esta desinformação geral. Claro. E penso que também, por exemplo, acompanhar agências de sondagem.
Isto também, pronto, as próprias plataformas como aos fatos, a Lupa, Snops, neste caso, que se dedicam a verificar ali, ponto por ponto, as notícias e podem ser úteis para esclarecer dúvidas. E isto aqui é muito importante. Então, com estas práticas, ou com isto tudo aqui que mencionámos, podemos assim fortalecer o nosso pensamento crítico. E isto é importante. E nos protegermos contra a desinformação online. Penso que isto é fundamental. O que é que vocês acham? Sim, Sim, claro. concordo. O pensamento crítico é muito importante para exatamente sabermos distinguir aquilo que é verdade, aquilo que não é, para questionarmos, para não acatarmos tudo o que nos é dito. Claro. E então, que mensagem é que nós podemos deixar para os nossos ouvintes que estão lá em casa? Já agora, Leonor? Conferir sempre aquilo que vemos na internet, não compartilhar impulsivamente tudo aquilo que achamos baseado em vídeos, porque pronto, as coisas podem sempre ser alteradas, tiradas de contexto, há sempre muitas variáveis, é sempre importante conferir muito bem as coisas antes de as partilhar. Penso que a conversa que tivemos hoje aqui nesta tarde de sexta-feira que foi bastante interessante. Desde já, o meu obrigado a todos vocês que estiveram aqui e que colaboraram de uma forma muito construtiva. Todos estão de parabéns e claro, vamos de fim de semana no próximo mês voltamos a ter mais Fiapos de Filosofia. Fiapos de Filosofia acontece sempre na última sexta-feira de cada mês, a partir das 19 horas, após o noticiário. Por isso, esteja atento, porque de cada vez trazemos um tema para que possa refletir connosco. O meu muito obrigado a vocês, foi um prazer ter-vos aqui comigo neste programa pronto, vamos nos despedir dos nossos ouvintes. Começamos a despeçam-se. Eu, como sempre, no final de cada episódio deste Fiapos de Filosofia, mando um beijinho para algum familiar ou um amigo meu. Hoje vou mandar um beijinho para o meu pai. Boa, muito bem. Ele vai de certeza que te está a ouvir. Ele, quando ouvir, logo manda um beijinho para mim também. Isso é importante. Olivia, que estamos a ouvir lá em casa. Eu gostei bastante do episódio de hoje. Penso que foi bastante importante, tanto pra gente aprender mais sobre as redes sociais e isso. E eu também vou mandar um beijinho. Beijinho pra esse ponto, minha família inteira. Para a inteira, para senão a outra fica assim, depois mandou para a outra e não mandou para mim. Não é? Manda para toda a gente. Pronto. Beijinho. Ricardo. Eu desde já quero agradecer ao professor pelo convite. Ora, foi um prazer ter-te aqui nesta tarde. Muito obrigado. Foi a primeira vez, mas gostei muito. Quero mandar um beijinho para os meus pais. Um grande abraço para o meu professor de música, o José Francisco. Boa. E já agora aproveitar para dizer para seguirem eu e a Leonor nas redes sociais, porque nós temos uma banda, o Farol Acústico. Boa. E tocamos covers de músicas e sigam, vão ver as páginas do Facebook e Instagram para ver se gostam. E nós, já agora abro aqui um parênteses, quero dizer também que nós temos alguns vídeos convosco no grupo Amigos Tabira. Vão investigar no Facebook. Obrigado. Obrigado, professor. Nada. Leonor. Sim, quero também agradecer ao professor pela oportunidade. Acho que este tipo de coisas são sempre muito importantes. E quero deixar aos ouvintes a mensagem para nunca deixarem de terem pensamento crítico e refletir sobre este tipo de questões. E quero mandar também um beijinho para a minha mãe. A tua mamãe, que é uma pessoa muito simpática, para ela também lhe vou mandar um beijinho. Bem, minha parte é tudo, foi um prazer estar com todos vós e vocês que estão desse lado de lá, mando aqui um grande abraço e que tenham um bom fim de semana, com saúde de boa. E também quero enviar um abraço para todos os nossos alunos da Escola Secundária Dr. José Augusto de Correia e todos aqueles que estão connosco, aqueles que nos seguem, que nos estão a ouvir. Então, até lá então, e fiquem bem e até para o próximo mês. Fiapos de Filosofia, 3ª edição. Produção do professor Jorge Rosa. Com os alunos de Filosofia da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia. Em parceria com a Rádio Gilão. Filosofando no ar. Mensalmente em Sintonia Filosófica.
as vozes do conhecimento. Porque filosofar é preciso.